Mais um vídeo da nossa sequência de vídeo de frações. Vamos para a parte de comparações. Geralmente meus alunos dão uma agarrada boa aqui, vamos prestar atenção para a gente não ter dúvidas sobre isso. Vamos comparar a fração. Toda vez que a gente quiser comparar alguma coisa, gente, é falar se é maior, menor ou igual. Então, essa vai ser a nossa ideia, maior, menor ou igual. Então, essa vai ser a ideia de comparar, tá? Quando a gente tem frações com o mesmo denominador, é moleza, pessoal. Isso aqui nem cai em prova, nem adianta se iludir, tá? Porque se eu dividir o chocolate em 4 partes, dei uma parte para uma pessoa e 3 para outra, é óbvio, se a gente já dividiu do mesmo tamanho, é óbvio que a gente precisa comparar só a parte de cima, né? O 1 é menor do que o 3. Então, ó, 1/4 menor do que 3/4. Então, ó, basta comparar os numeradores. Isso aqui, nem se iluda, numeradores. Esse daqui vai ser só o exercício 1, letra A do livro e nunca mais você vai ver isso, tá? Nem adianta se enganar achando que vai cair na prova, não, porque isso não cai na prova. Se tiver o mesmo numerador, aí já tem até uma coisinha pra gente pensar. Olha o exemplo que eu coloquei, ó, 3/4 e 3/8. É o mesmo 3, né? A parte de cima é igual, a parte de baixo é diferente. A gente também não precisa fazer muita conta, não. Dá pra gente comparar só no raciocínio. Vê se não faz sentido, ó. Eu peguei meu chocolate e dividi em 4 partes e peguei 3. Peguei meu chocolate e dividi em 8 partes e peguei 3. Vê se não faz sentido. Quanto mais eu dividir a parte de baixo, quanto mais eu dividir o denominador, menor é. Não é? Então, ó, se tem o mesmo numerador, quanto maior for o denominador, o de baixo, menor é a fração. Vê se não é isso, ó. Faz todo sentido. Você ganha um chocolate, você prefere dividir com 4 pessoas ou com 8? Não é isso? Quem tem irmão aí sabe, né? Você quer dividir para mais ou você prefere comer sozinho? Não é essa a ideia? Então, quanto mais eu tiver que dividir, menor vai ficar. Então, se eu tenho o mesmo numerador, eu tenho que comparar também só a parte de baixo, obviamente. Mas aí vai ficar ao contrário, ó. Quanto maior for o denominador, menor é a fração. Olha lá, ó. 3/4 é maior do que 3/8. Onde que o bicho pega é quando é tudo diferente. Coloquei uns desenhos aqui, vamos entender primeiro, tá? Esquece essa segunda parte do desenho, vamos pensar só na primeira. Eu coloquei por causa das minhas habilidades de desenho aqui. Eu quero comparar esses dois, 2/3 e 3/5. Quem é o maior, quem é o menor? Então, representei aqui com a minha fração, ó, 2/3, dividi em 3 partes. Vou fazer aqui com um marca-texto aqui, só para vocês entenderem onde que eu tô mexendo, ó. Dividir, eita, marca-texto amarelo, podemos? Podemos. Dividir em 3 partes e colorir 2. Esquece o resto do desenho por enquanto, tá? Aqui, dividir em 5 partes e colorir 3. Quem é maior, quem é menor? Não adianta me dar uma desculpa assim, não, professor, mas eu tô vendo, não, professor, mas eu medi com a régua, não, professor, mas olha, dá pra... Não, matemática não tem essa de dar pra ver, não. A gente tem que provar que é certinho, tá? Como que a gente vai fazer isso? Observa que é o mesmo tamanho, né? A nossa medida de fora aqui, ó, é a mesma. Imagina que é um tabuleiro de bolo aí, é o mesmo tabuleiro. Só que alguém cortou em 3, outro alguém cortou em 5. Era o mesmo tabuleiro, só que 2 pessoas cortaram de tamanhos diferentes. Quem que vai comer mais bolo, né? Quem que vai ficar com a maior parte aí? Como que a gente vai fazer? Quando é assim, o que que a gente vai fazer, ó?
Observa que o 2/3 eu dividi no sentido horizontal, o 3/5 no vertical, para a gente conseguir comparar. Tá? O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou riscar nos sentidos contrários. Nem sei se eu falei isso certo. No sentido contrário. O 2/3 ali, que está no horizontal, agora eu vou riscar assim, ó, no vertical. Quando eu fiz isso, eu não tenho mais 3 partes igual eu tinha aqui, ó. 1, 2, 3. Olha quantas partes eu tenho no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 partes. E quantas partes eu colori, ó? 10 de 15. O que eu vou fazer agora com o desenho de baixo? A mesma ideia, ó. Eu tinha 3 partes riscadas ali, quando eu dividi em 5, eu dividi na vertical. Eu vou cortar em 3 na horizontal. Ah, professora, por que você está ficando isso? Porque eu parti pedacinhos de bolo do mesmo tamanho. Porque antes eu estava com pedaços de bolo de tamanhos diferentes. Como que eu ia comparar quem ganhou mais, quem ganhou menos, se eu estava com tamanhos diferentes? Não vale medir com a régua. Ah? Então, como é que eu ia comparar? Quando eu fiz isso, eu dividi todo mundo igual. Olha lá, observa que todo mundo ficou com o mesmo quadradinho. Eu tenho 15 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 em 15. Ou seja, se eu dividir tudo exatamente do mesmo tamanho, eu vou ver que a pessoa de cima, né, ganhou 10 pedaços de bolo e a pessoa de baixo ganhou 2 pedaços de bolo. Então, o que eu tenho? Ó, que o 2/3 é maior que o 3/5. Percebeu a diferença? Não tem como, pessoal, a gente comparar frações se a gente não colocar tudo do mesmo tamanho. Não adianta dar uma desculpa que parece, que olhando, que medindo. Não, a gente tem que dividir em partes do mesmo tamanho. A parte chatinha da fração é exatamente isso. Ah, são partes de um todo. Mas que todo é esse? Que partes, que tamanho de parte é esse? Eu não posso pegar uma parte para um, uma parte para outra, de tamanhos totalmente diferentes. Para eu comparar, eu tenho que estar nas mesmas condições. Eu tenho que estar no mesmo pedacinho, tá? Então, essa é a ideia visual. Mas toda vez que a gente tiver que fazer esse desenho, toda vez que a gente tiver que ter essa ideia, a gente vai ter muito trabalho. Como que a gente faz no método prático? Então, vamos lá, ó. Método prático. Quem é maior? Vou colocar assim, ó. Vai vir lá na sua prova. Quem é maior? 2/3 ou 3/5. Primeira coisa que você vai fazer, pode chorar, pode espernear, pode ficar com raiva da professora, da matemática nunca, MMC, dos denominadores. Ai, professora, mas MMC é muito chato, chato é você, denominadores. Matemática é muito legal, não tem nada de chato aqui não. O que a gente vai fazer, ó? Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o MMC do 3 e do 5. Lembra que são números primos, você pode multiplicar os dois. 3 vezes 5, 15, tá? Lembra que MMC, ó, se não lembrar das regrinhas, calcula lá no cantinho. Então, primeira coisa, MMC. Segunda coisa que a gente vai achar, frações equivalentes. Por isso que a gente viu as frações equivalentes num vídeo anterior aí. É importante a gente achar as frações. Que frações equivalentes, professor? O que é isso? Eu vou precisar, ó, 2/3, que são as minhas frações originais, e 3/5. Eu preciso de achar frações equivalentes a ela com denominador 15 e 15. O que a gente vai fazer então, ó? Do 3, eu tenho que chegar no 15. Para eu chegar no 15, eu multipliquei por 5, né? Ó, 3 vezes 5, 15. Significa que aqui, ó, vou fazer vezes 5 também. 2 vezes 5, 10. É assim que a gente acha a fração equivalente. O número que eu multipliquei embaixo, no denominador, é o mesmo que eu multipliquei em cima. Se eu simplificar o 10/15, ele volta para o 2/3. Mas o 2/3 para mim aqui não é vantagem, tá?
Vou fazer a mesma coisa para esse aqui, ó. O 5 para virar 15, eu tive que multiplicar por 3. O 3, então, tem que multiplicar por 3 também. A fração eu posso fazer o que eu quiser, multiplicar, dividir, desde que o que eu fizer no denominador eu faço no numerador. Então, eu quero multiplicar embaixo por 3. Pode? Pode, mas aí você é obrigado a multiplicar o de cima por 3 também. Professora, eu multipliquei o de baixo por 3, eu posso multiplicar o de cima por 5? Não, o que fez para um tem que fazer para outro, tá? Posso multiplicar, posso dividir à vontade, desde que o que fizer para o numerador faz igualzinho para o denominador. Então, 3 vezes 3, 9. Lá, pessoal, vou mudar a cor aqui para ficar igualzinho. São exatamente esses valores que a gente achou aqui, ó. 10 quinzeavos e 9 quinzeavos. Lá. Só que eu fiz sem fazer o desenho. Sem fazer o desenho é como? Frações equivalentes. Lembra que na nossa aula de frações equivalentes, eu também desenhei para você entender o conceito de frações equivalentes. Só que nem sempre, gente, vai vir números que a gente consiga desenhar. Nem sempre vai vir coisas possíveis ali pra gente desenhar rapidinho na hora do exercício, na hora da prova. Então, a gente tem que saber fazer esse truque. Qual que é o truque? MMC. Não adianta chorar, não adianta espernear, não adianta ficar com raiva da matemática. Tá? Então, ó, frações equivalentes. Quando eu fiz isso, eu já cheguei nas minhas frações de mesmo denominador. O que a gente vai fazer agora? Ó, comparar só os de cima. Como assim, professora? Comparar só os de cima? Se tá tudo dividido por 15, já estão todos do mesmo tamanho. Eu já sei que esse aqui, ó, vai ser o maior, tá? O 10 é maior do que o 9. Então, ó, o de cima é maior do que o de baixo. O 2/3, então, a fração de cima é maior que o de baixo, né? Então, ó, 2/3 vai ser maior do que 3/5. A gente não vai responder assim, ó, 10 quinzeavos é maior que 9 quinzeavos. Isso não é a resposta final, não, tá? A resposta final é 2/3 maior que 3/5. Ele não te perguntou 10 quinzeavos e 9 quinzeavos, a gente chegou nela para conseguir comparar. A pergunta foi em relação ao 2/3 e o 3/5. E aí a gente consegue comparar essas frações, tá? Esse vai ser o nosso resultado final. Vou colocar aqui, ó, 10 é maior que 9. Agora, pessoal, é treinar. Geralmente esse assunto é o que faz mais confusão aí com os alunos. Justamente porque o aluno quer bater o olho e chutar ali mais ou menos. Eu acho que esse é maior, esse é menor. Não pode fazer isso, tá? Você tem que fazer as frações equivalentes para provar quem ficou maior, quem ficou menor. Tá joia? Pode acontecer de ficar igual também. Isso também pode acontecer. Mas não tem, são raros os casos. A maior parte das vezes ele quer que alguém fique maior ou menor. Joia? Treine bastante, pratique, refaça esse exemplo do vídeo, tenta fazer sozinho para você pegar essa ideia. Os exercícios do livro, do caderno, tem um monte de lista aí na internet, tem lista de exercícios se vocês precisarem, pode me pedir, tá? Mas treino para você pegar essa receitinha, tirar o MMC, achar as frações, comparar os numeradores. É sempre a mesma coisa, é uma receita, você vai seguir esse passo a passo. Seguiu esse passo a passo, não tem erro. Tá joia? Eu paro por aqui. Bons estudos. Até o nosso próximo vídeo.